Vamos lá. O lucro L de uma empresa em reais na venda de N unidades de uma determinada mercadoria pode ser obtida pela expressão. E aqui nós vamos observar que há 3 intervalos de valores. Se N for 0, se não for vendida nenhuma unidade. Se N for entre 0 e 10, a venda for de 0 até 10 unidades, incluindo as 10 unidades, ou se a venda for maior do que 10 unidades. Para cada um, o lucro é dado por uma expressão L diferente. Pergunta A. Qual é o lucro de venda? Qual é o lucro na venda de 5 unidades? Então, nós vamos ter que analisar para qual parte das sentenças a gente vai aplicar essa questão das 5 unidades. Como o 5 está no intervalo entre 0 e 10, então nós vamos aplicar a segunda sentença. Então, nesse caso, o nosso lucro vai ser 2n mais 10, e no caso, o nosso n vai ser 5. Então, isso ficaria 2 vezes 5, 10, somado com 10, o lucro vai ser de R$20. Letra A, respondido. Na letra B, qual é o lucro na venda de 20 unidades? A quantidade de 20 implica ser maior do que 10, então nós temos que usar a terceira parte da expressão. Então, o L seria 31 vezes N sobre 10. É a função de várias sentenças, a gente tem que analisar em que intervalo a gente está trabalhando. No caso, então, para N igual a 20, substituindo, dá para simplificar o denominador, fica 2 vezes o 31, R$62 o lucro nesse caso. Na letra C, eu quero saber quantas unidades vão ser vendidas para que o lucro seja de R$26. Se o lucro vai ser 0, se for para 0 unidades, como eu quero 26, vai ser uma das duas sentenças. Vamos substituir na segunda e verificar se é verdade. Se eu quero que a segunda sentença, lucro é 2n mais 10, então o lucro de 26 é 2n mais 10. Agora o que a gente conhece é o valor do lucro e não a quantidade de unidades. A pergunta é exatamente quantas unidades, a pergunta é sobre o n. O 10 passa subtraindo, vai ficar 16, é igual a 2n, e o n é igual a 8. Como nós achamos um n que está dentro daquele intervalo permitido, então a gente acertou com o intervalo determinado. Se por um acaso resolvêssemos essa expressão e desse um n fora do intervalo dado para aquela expressão, nós teríamos que tentar aquele valor na expressão seguinte, certo? Então, verifica-se porque está dentro do intervalo dado. Então, no caso, seriam 8 unidades para serem vendidas para chegar num lucro de 26. Quantas unidades devem ser vendidas para que o lucro seja de 93? Então, a gente pode tentar na segunda sentença. Na verdade, como o máximo de unidades na segunda sentença é 10, se jogarmos 10 aqui, o lucro vai dar 30. 12 vezes 10, 20, mais 10, 30. Então, o maior lucro possível, usando a segunda sentença, é um lucro de 30. Como ele fala em 93, então isso já tem que ser jogado na terceira expressão, que é 31n sobre 10, o valor do lucro substituído na terceira. E aí, é óbvio que se espera que dê um n maior do que 10. Passo 10 multiplicando, isso vai dar 930. Passo 31 dividindo, isso aqui é o n. O 93 por 31 vai dar 3, com mais um zero, isso vai dar 30. 30 unidades, está dentro do intervalo maior do que 10, então está ok a resolução do exercício. Já no exercício 10, a temperatura T de uma barra metálica em condições controladas dentro de um laboratório em função do tempo T é dada pela expressão T maiúsculo é T menos 1 que multiplica T menos 3. Se T é dado em graus Celsius e o tempo T é dado em minutos, responda. Primeiro, qual a temperatura da barra no instante T igual a 5 minutos? Se ele está me dando o tempo e quer saber a temperatura, a gente substitui naquela expressão, que agora ela não é de várias sentenças, ela não tem nenhum intervalo, ela sempre funciona de acordo com essa expressão. Como foi informado o valor do tempo, que é o T minúsculo, a gente substitui no lugar do T minúsculo 5. 5 menos 1 que multiplica 5 menos 3. Vai dar 4 vezes 2, a temperatura é de 8 graus Celsius, então na letra A. Para a letra B, em quais instantes a temperatura da barra se anulou? Anular a temperatura é fazer a temperatura valer zero. Então, nós temos agora no valor da temperatura um zero e nós vamos procurar em qual instante, em qual tempo T minúsculo isso vai acontecer. E aí, de novo, aquela análise. Se eu tenho um produto que está dando zero,
um desses parênteses tem que dar zero. Então, ou t menos 1 vai ter que ser zero, ou o t menos 3 tem que ser zero. Para garantir que você esteja multiplicando por zero em algum momento, para garantir um resultado igual a zero. Porque o produto só vai dar zero se um dos termos for zero. Então, passando aqui o menos 1 vai dar t igual a 1 minuto, que é uma possibilidade, e a outra possibilidade vai ser t igual a 3 minutos. Então, em quais instantes? No tempo igual a 1 minuto e no tempo 3 minutos. Vão ser os dois instantes em que a temperatura vai se anular, vai valer zero. E na letra C, quantas vezes a barra atingiu temperatura de 3 graus? Então, a gente vai agora substituir esse valor na temperatura, no T maiúsculo. Isso aqui vai ficar T menos 1, que multiplica T menos 3. E para resolver isso, nós temos que desenvolver essa equação, né? Fazer as distributivas. Porque se não está igualado a zero, não tem garantia de que um parênteses é zero, o que vai acontecer com esses números, né? Essa análise do produto só vale quando é zero. Nós temos que distribuir, então ficaria t vezes t quadrado, menos 3t, menos 1 vezes t dá menos t, e menos 1 vezes menos 1 dá mais 3. Isso está igualado com 3. Arrumando essa equação, esse 3 do primeiro membro, ele se anula com o 3 do segundo membro, dá zero. Então, sobra aqui t quadrado, menos 4t, juntando menos 3 com menos 1, isso é igual a zero. Se eu fatorar isso aqui, nós vamos ter que t, que multiplica t menos 4, é igual a zero. E aí, de novo, o raciocínio. Nós temos um produto que é igual a zero. Esse produto só é zero se um dos termos for zero. Então, ou o tempo é igual a zero, ou o tempo vai ser igual a 4, que é para zerar o segundo parênteses. Quantas vezes? A gente pode dizer, então, que 2 vezes, porque uma vez a temperatura estava em 3 graus Celsius, quando o tempo era 0 minutos, e a outra vez que a temperatura esteve em 3 graus Celsius foi quando o tempo foi de 4 minutos. 2 vezes, então, aí, de respostas.